Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, em 2007, quando Paulo de Tarso Vanucchi era o ministro da Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidente da República, iniciou-se oficialmente, no seio do nosso governo, um debate sobre a memória e a verdade. Esse tema passou a ocupar a agenda intestina de política do governo, até que em 2009, com o lançamento do terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos, ganhou espaço público. E ganhou espaço público com bastante controvérsia, o plano nacional todo. Mas aqui eu quero me debruçar sobre o eixo sexto, sobre o direito à memória e à verdade. A Comissão Nacional da Verdade, que já foi instalada, mas que originou também o debate, ela tem de cumprir o estabelecido na nossa Constituição e tem também o objetivo de colocar luz sobre a memória e a verdade, sobre os fatos ocorridos nas duas últimas ditaduras, o Estado Novo e a de 64 e 85. Eu chamo a atenção que até o ano de 2010 tinham sido formadas 39 comissões da verdade no mundo, com distintos nomes, mas todas com a mesma finalidade, o direito à memória e à verdade histórica. A primeira comissão da verdade foi a da Uganda em 1974. Eu baseei-me, meu pronunciamento, parte dele, na cartilha preparada pelo Núcleo de Preservação da Memória Política de São Paulo. Diz, já no início dessa cartilha, abre aspas, as comissões da verdade são mecanismos oficiais de apuração de abusos e violações dos direitos humanos e vêm sendo amplamente utilizadas no mundo como uma forma de esclarecer o passado histórico. Seu funcionamento prioriza escutar as vítimas de arbitrariedades cometidas, ao mesmo tempo em que dá lugar a que se conheça também o padrão dos abusos havidos, através da versão dos perpetradores dessas violências ou da revelação de arquivos ainda desconhecidos. Fecha aspas. Segundo essa cartilha, os objetivos da Comissão da Verdade é descobrir, esclarecer e reconhecer abusos do passado, dando voz às vítimas. Isso significa que a Comissão da Verdade deve estabelecer um registro apurado do passado histórico através do processo testemunhal das vítimas. Continua ainda essa cartilha Comissão da Verdade no Brasil, dizendo que são objetivos adicionais: combater a impunidade, revelar as causas, as consequências, o modus operandi e as motivações do regime que cometeu os atos de violência e repressão, identificando aqueles que foram os perpetradores dos abusos cometidos. Com isso, além de desvendar as responsabilidades no passado, ajuda na definição de uma nova política pública de transparência e de combate à impunidade e na relação entre o poder político, militar ou policial e a população em geral. Fecha aspas. Ainda continua a cartilha, novamente abrindo aspas. Restaurar a dignidade e facilitar o direito das vítimas à verdade. É fato notório que algumas vítimas do período da repressão política continuam falando das humilhações, violências ou torturas sofridas com temor e muitas vezes vergonha. A mídia, por sua vez, ao silenciar sobre esses abusos durante muito tempo, só contribui para que a política deste assunto não se fala fosse propagada. Mediante
os testemunhos da Comissão da Verdade, a dignidade das pessoas é restabelecida. Sua história passa a ser parte do conhecimento e reconhecimento geral sobre o período. Acentuar a responsabilidade do Estado e recomendar reformas do aparato institucional. Esse é um ponto também que deve ser tocado, porque eu não tenho que somente fazer um levantamento histórico da memória, mas eu tenho que restaurar e preparar o futuro. Se eu quero conhecer o passado, é para que ele não se repita. E esse é outro objetivo dessa nossa comissão. Deve, de acordo com a cartilha, abre aspas, contribuir para a justiça e a reparação. Antes do senhor continuar outra parte, me permite uma parte? Sim, deputado Amaury. Coincidentemente, primeiro, parabenizá-lo. O senhor sempre que vai falar, me mantenho em plenário, porque eu sei que o senhor aborda temas com grande importância para o país. Quero lhe parabenizar. Mas, coincidentemente, doutor Rosinha, eu estava no aeroporto de Salvador hoje e encontrei Carlos Marighella, filho, o filho de Carlos Marighella, que estava indo a São Paulo para ser auscultado, para ser ouvido pela Comissão da Verdade. Hoje, algumas famílias estão sendo ouvidas para restaurar essa verdade. E é evidente que alguns, o senhor leu a cartilha e comentou, é evidente que alguns aqui insistem que a Comissão da Verdade tem que ouvir as vítimas e os algozes. Ora, não faz sentido. Eles impuseram a censura na época que estavam no regime e já produziram as suas versões. Produziram as suas versões no documento do Estado, produziram as suas versões usando o aparato da mídia, que na época estava sob censura. Então eu gostaria de fazer esse registro. E ontem nós conversamos também em Itapiranga, coincidentemente, com um dos anistiados pela Comissão de Anistia, que faz volante nos estados, Mourinha, que era um petroquímico lá da Bahia, e hoje está em Itapiranga, no interior, quase que exilado, porque foi impedido de trabalhar pela ditadura, e quando tentou voltar ao mercado já estava com idade avançada, que também foi anistiado, recuperando essa injustiça. Parabéns por o senhor abordar um tema tão importante para esse país. Agradeço a intervenção do deputado Amaury e incorporo o meu pronunciamento e chamo a atenção, deputado Amaury, que nesse final de semana o procurador do Estado e membro do Comitê Paulista Memória, Verdade e Justiça, Márcio Sotelo Felipe, escreveu um artigo e publicou no Viu Mundo, que, cujo título é Folha parece ter entrado mesmo na batalha dos dois lados. Folha é a Folha de São Paulo, na qual ele comenta alguns artigos na Folha de São Paulo. Ele diz que o conceito de crime contra a humanidade ao comentar os artigos da Folha, é aproximadamente como definido pelo Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, que são condutas praticadas pelo Estado que visam eliminar ou impor graves danos a grupos de pessoas, etnias, minorias, opositores políticos, praticados de modo intenso ou sistemático. Portanto, aquela argumentação de que tem que ser ouvido os dois lados não é verdadeira, até pela própria definição do Estatuto de Roma do que é um crime de lesa humanidade. Mas ele ainda continua, o procurador Márcio Sotelo. Ele continua e escreve que o conceito também admite, em vez de Estado, organização. Seria o caso comum na África, por exemplo, de facções ou exércitos que não controlam o aparelho do Estado, ou não são reconhecidos como tal, mas que equivalem ao Estado pelo potencial ofensivo que detém, que também não é o caso dessas vítimas da ditadura militar brasileira, tanto do Estado Novo como a outra. E eu continuo ainda citando o doutor Márcio Sotelo. Claro, diz ele, que colocado como foco de comissão crimes contra a humanidade,
somente resta como objeto de apuração a conduta do Estado na ditadura. Havia uma diretriz do Estado de aniquilar, utilizar tortura, praticar violações, liberdade aos seus agentes para estuprar, etc. Isso é crime contra a humanidade. Conduta do Estado voltada contra a parte da sua população com dolo de aniquilar seres humanos, com dolo de torturar, com dolo de impor graves sofrimentos, de modo intenso ou sistemático, mas com potencial ofensivo. Ou seja, essas observações do procurador Márcio Sotelo é importante para dizer para quem veio a Comissão da Verdade. A Comissão da Verdade, como ele mesmo afirma, que o paradigma de Auschwitz ele mesmo afirma, abre aspas, paradigma de Auschwitz como categoria, como conceito, reproduziu-se aqui na ditadura militar fascista. Um Estado com seu formidável potencial ofensivo elege como diretriz aniquilar ou impor grave sofrimento a um grupo ou coletividade. Fecha aspas. Enquanto outro grupo, a esquerda, os que faziam a resistência à ditadura, a faziam como, abre aspas, direito de resistência, categoria jurídica e ética em que se enquadra a luta armada contra a ditadura, fecha aspas, e que esses não podem de modo algum ser comparados, abre aspas, aos crimes contra a humanidade praticados pela ditadura. Não são os mesmos conceitos teóricos, jurídicos e morais. Isso é importante que se diga, porque esse argumento de que a Comissão da Verdade ela é para ouvir todos os lados, não, ela não vem com esse conceito. Até porque a ditadura, ela conseguiu produzir a verdade dela. E é essa verdade que está sendo questionada. E o que se busca é uma outra verdade. E esperamos, né, que também possas, nesse processo de avanço, deixar bastante claro que os casos que hoje alguns querem fazer com que seja investigado, são pessoas que foram vítimas da ditadura, que foram presos, foram punidos pela ditadura, pela verdade ditatorial. Foram exilados, foram torturados, mortos e alguns são desaparecidos. Portanto, eles foram vítimas. E a verdade imposta hoje na consciência popular é a verdade da ditadura. E a Comissão da Verdade Histórica vem justamente para repor no devido lugar a verdade. Por isso que é importante que a Comissão da Verdade continue, eu vou continuar aqui, vá no sentido de contribuir para a justiça e a reparação. Que essa comissão, abra aspas, volta à cartilha. Embora a questão do processamento civil ou penal dos perpetradores das violências e abusos cometidos não seja um dos objetivos fundamentais das 39 comissões da verdade já implementadas no mundo, sabemos que o relatório final das comissões, em muitos países, foi usado como instrumento pela justiça para desencadear as ações civis ou penais contra os perpetradores. Não é esse o objetivo. Depende da legalidade e da constitucionalidade de cada país, ela pode ter esse uso, mas não é esse o processo. A nossa Comissão da Verdade, como bem lembra a cartilha preparada pelo Núcleo de Preservação da Memória Política de São Paulo, também tem o objetivo de reduzir conflitos e promover a reconciliação e a paz. E aí, novamente, eu abro aspas. Um dos objetivos que tem causado muita discussão é justamente o da reconciliação e do estabelecimento da paz. Embora seja um objetivo louvável e um corolário dos que promove os direitos humanos como valor intrínseco à democracia, deve-se reconhecer com a justiça e com o reconhecimento oficial das responsabilidades de indivíduos que, a mando do Estado, violaram os direitos mais elementares, prendendo arbitrariamente, torturando e assassinando os opositores do regime e muitos deles até hoje desaparecidos. Então eu faço uma observação. A reconciliação da paz
Se é possível, só é possível, se conhecer a verdade. Ninguém reconcilia sem ter a verdade. E a verdade é a comissão que vai buscar. E pode ou não ter a reconciliação, dependendo das famílias e daqueles que vão em busca da verdade. Então é uma questão fundamental. Não há reconciliação sem saber onde é que está a verdade. E a comissão tem esse objetivo. E é esse objetivo que deixou claro a presidenta Dilma Rousseff no dia 16 de maio, quando instalou a comissão. Disse a presidenta, abre aspas, ao instalar a comissão da verdade, não nos move o revanchismo, o ódio ou o desejo de reescrever a história de uma forma diferente do que aconteceu. Nos move a necessidade imperiosa de conhecer a verdade, em sua plenitude, sem ocultamento. Fecha aspas. Justamente é o ocultamento dos fatos e da história, é o que querem os conservadores, os fascistas, ou é aqueles que direto ou indiretamente atuaram na ditadura. Atuaram de maneira individual ou coletiva. Esses querem o ocultamento da história. A presidenta Dilma ainda continuou, abre aspas, o Brasil merece a verdade. As novas gerações merecem a verdade. E, sobretudo, merece a verdade factual aqueles que perderam amigos e parentes e que continuam sofrendo como se eles morressem de novo e sempre a cada dia. Fecha aspas. E a presidenta ainda continua, abre aspas, é como se disséssemos que se existem filhos sem pais, se existem pais sem túmulo, se existem túmulos sem corpos, nunca mesmo pode existir uma história sem voz. E quem dá voz à história são os homens e mulheres livres que não têm medo de descrevê-la. Pois essa descrição da história, aí fecha aspas, pois essa descrição da história depende dos 7 integrantes da Comissão da Verdade, com os seus 2 anos para apresentar o relatório. E nós temos neles a esperança depositada de milhões de brasileiros, a esperança de reescrever parte da nossa história. No dia ainda da instalação da comissão, a presidenta Dilma afirmou, abre aspas, ao convidar os 7 brasileiros que aqui estão, que integrarão a Comissão da Verdade, não fui movida por critérios pessoais ou por avaliações subjetivas. Escolhi um grupo plural de cidadãos, de reconhecida competência, sensatos e ponderados. Fecha aspas. No dia da instalação da comissão, houve, quero aqui lembrar, também o pronunciamento do senhor Américo Incalcatera, representante regional do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Ele leu naquela ocasião a carta da alta comissária da ONU para os Direitos Humanos, a senhora Navi Pillay, de apoio à instalação da comissão. Pillay afirmou na carta que, abre aspas, a instalação da comissão é um passo necessário e muito aguardado no processo de prestação de contas que irá ajudar toda a sociedade brasileira a entender melhor seu passado. Fecha aspas. Nesse dia, foi muito importante que deu posse aos integrantes da comissão. E esses integrantes da comissão, 7 membros, terão a responsabilidade de, em 2 anos, elaborar um relatório. E quero dizer que cada um deles terá o direito a 2 assessores, o que totalizará 21 pessoas trabalhando na comissão. Isso é muito importante. E também colaborará com essa comissão vários militantes ou várias comissões da verdade criados pelos estados afora, pelo Brasil afora, que vão contribuir. No dia da posse, o senhor José Carlos Dias, ministro da Justiça de Fernando Henrique Cardoso, discursou
em nome dos demais conselheiros. Disse ele, abre aspas, a instalação dessa comissão significa passo relevante para a consolidação da sociedade democrática brasileira, virando página dolorosa da nossa história, em que os direitos públicos foram suprimidos, quando se usava se opor a quem detinha o poder. Fecha aspas. Eu acho que esses integrantes da comissão, todos eles, têm uma responsabilidade extremamente importante e terão o passado para analisar e, sem dúvida nenhuma, contribuirão com o nosso futuro. Chama atenção ainda sobre a lei da anistia, que é muito debatida nesse processo da Comissão da Verdade. Desde a lei da anistia de 1979, setores de direitas e setores minoritários, chama atenção, e setores minoritários, principalmente os chamados oficiais de pijama das Forças Armadas, não aceitam os avanços democráticos do nosso país. E tampouco qualquer iniciativa de investigação dos crimes cometidos individualmente ou pelo Estado durante a ditadura. Digo que são setores minoritários porque hoje as Forças Armadas é predominantemente democrática, na sua grande maioria, de quase toda ela. Tanto é que aceitam os resultados eleitorais, aceitam o comando civil, mas há aqueles grupos muito pequenos de militares, fora do comando, que estão hoje de pijama, que questionam e dizem que estão amparados pela lei de anistia. A lei de anistia não ampara crimes de tortura, não ampara crime de sequestro. A lei de anistia não ampara os crimes cometidos pelo Estado ou em nome do Estado, que são crimes de lesa humanidade. Portanto, a nossa comissão, hoje, criada pela Lei 12.528, de 2011, terá um papel importante, que é, primeiro, estabelecer o foco do seu trabalho. E que esses focos provavelmente devem estar baseados nos crimes considerados contra a humanidade. Eu concedo mais uma parte ao deputado Amaury. Só para lembrar, doutor Rodinha, que a presidenta Dilma formou a Comissão da Verdade, não uma comissão de governo, mas uma comissão de Estado, com pessoas que integraram o governo Fernando Henrique, com pessoas que integraram outros governos, com perfis distintos e de matriz ideológica distintos da presidenta Dilma. Então ela soube escolher uma comissão da verdade com um caráter de comissão de Estado e não comissão de governo. Eu concluo, senhor presidente, dizendo que o povo brasileiro espera que a Comissão da Verdade consiga avançar para além daquilo que já foi produzido pela Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos e pela Comissão de Anistia. Esperamos também que possa esclarecer as gravíssimas violações de direitos humanos que se abateram sobre lideranças camponesas, trabalhadores rurais e populações indígenas que sofreram deslocamentos forçados quando não foram pura e simplesmente massacrados. Exemplo emblemático é da etnia Waimiri Atuari, dizimada por se opor à construção da rodovia transamazônica em plena ditadura militar. Esperamos que a apuração da verdade alcance até o envolvimento de alguns setores empresariais no financiamento do aparato repressivo. Queremos uma comissão independente e ágil, uma comissão que consiga, como afirmou a presidenta Dilma, sem revanchismo ou ódio, reescrever a história de uma forma diferente do que contam. Abre aspas, uma comissão que não abriga ressentimento, ódio, nem perdão. Ela só é o contrário do esquecimento. Fecha aspas. Queremos que o relatório produzido, assim como está definido na cartilha preparada pelo Núcleo de Preservação da Memória Política, permita, abre aspas, permita à sociedade o conhecimento dos detalhes do regime que oprimiu e violou, assim como apresente, abre aspas, para concluir,
que visam aprimorar as instituições do Estado, notadamente aquelas que lidam com a segurança pública, e contribuir para uma política definitiva de não repetição. Fecha aspas. A Comissão Nacional da Verdade não interessa somente aos familiares dos mortos, desaparecidos políticos, ou aos sobreviventes dos cárceres e torturas. Interessa a todo o povo brasileiro. Fará bem ao país conhecer sua história recente e fortalecerá a nossa jovem democracia. Esperamos que o resultado a ser produzido nos próximos 2 anos de trabalho da Comissão da Verdade possa contribuir para a construção de uma cultura de paz, de repúdio à violência e à tortura ainda vigentes em algumas delegacias policiais. Para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça. É para isso que queremos e esperamos da Comissão da Verdade. Muito bem.